Então vamos lá no nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre pós-operatório e se pós-operatório é só drenagem ou não, o que a gente pode associar à drenagem, qual a importância de tudo isso para o seu pós-operatório. Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da associação de técnicas e de tecnologias para o pós-operatório. Entender a anatomia vai ter um processo em termolipólise, né? O que é administrando o curso de pós-operatório. Bom, então para a gente dar início aqui no nosso vídeo, vamos entender uma questão. Muita gente me pergunta, me questiona sobre a importância da drenagem e se pós-operatório é só drenagem ou não. Então, quero deixar uma coisa bem clara aqui. Obviamente que pós-operatório não é só drenagem, depende de muitas outras técnicas, associação de tecnologia, várias questões que a gente precisa fazer para o pós-operatório, porém, vale lembrar que a drenagem é sim o mais importante para o pós-operatório. A drenagem é a técnica mais importante. Ela consegue prevenir muitas intercorrências. Ela consegue prevenir fibrose, ela consegue prevenir deiscência, o próprio seroma, que não deixa de ser um edema que não foi controlado. Ou seja, a drenagem ela é muito importante. Porém, o pós-operatório não é só drenagem. Depois eu vou gravar outros vídeos falando sobre essa importância da drenagem e como ela faz para prevenir fibrose, deiscência. Eu gravo outros vídeos aqui, porém, hoje o intuito, nosso intuito é a gente falar sobre essa importância que tem, né, a associação de técnicas. A drenagem, como eu falei, obviamente que eu sou suspeito para falar porque eu venho da drenagem, eu venho dessa parte da drenagem, da linfoterapia, eu fui o criador da linfoterapia, então não tem como, né, a gente não falar sobre drenagem. Meus estudos, minhas pesquisas de doutorado, as publicações são em drenagem, então não tem como eu não falar. Porém, a gente precisa lembrar que não é só isso. Então eu gosto muito de falar sobre isso e eu falo que o ultrassom, ele é um coringa dentro do pós-operatório. Por que o ultrassom é um coringa? Por muito tempo, o ultrassom ele foi um aparelho que ficou muito... falavam muito mal dele, ele ficou muito subjulgado, né? Por quê? Antigamente, começou-se a usar o ultrassom em drenagem, em pós-operatório, só que esqueceram de fazer drenagem. A pessoa vinha com fibrose e a culpa era do ultrassom. E não, o ultrassom ele não é um aparelho, ele é um aparelho que ele ajuda no tratamento de fibrose. Então ele é um aparelho, existem pesquisas mostrando a função do ultrassom para uma fibrose. Então eu gosto muito do ultrassom. Eu associo já nos primeiros dias de tratamento, eu faço uma associação de ultrassom para conseguir controlar esse processo inflamatório, conseguir controlar a parte toda dessa inflamação que gera. Eu consigo modular essa inflamação com o ultrassom. Então ele é um aparelho que ele me dá uma quantidade de tratamentos muito grande. Além disso, eu falei, ele é um coringa. O ultrassom, eu participei, quando eu fiz o meu mestrado em cicatrização de tecidos, eu participei de uma pesquisa onde a aluna, na época, ela fez o ultrassom comparando o ultrassom no leito e o ultrassom na borda da ferida. E aí teve a taxa de cicatrização e tal. Então, ou seja, o ultrassom ele é um aparelho que ele é muito coringa no caso do pós-operatório. Então eu gosto bastante do ultrassom porque eu também trabalho ele na deiscência, no ponto aberto. Então eu consigo trabalhar muito bem com o ultrassom nessa parte. Obviamente, tem que ter uma proteção, protege o cabeçote e tal, né? Tem toda aquela parte, o PVC, o gel, mas ele é muito bom também
ele dá um resultado muito interessante para cicatrização. E obviamente que para hematoma também ele ajuda muito. O ultrassom ele tem uma questão de trabalhar com uma parte de revascularização. Então ele faz uma revascularização. E para eu absorver aquele coágulo que forma, né, aquele hematoma que forma, eu preciso fazer o ultrassom ali para revascularizar e aí conseguir absorver, conseguir drenar aquele hematoma. Então, olha só, 3 tratamentos que a gente tem, 3 intercorrências que a gente tem para o ultrassom, que de pós-operatório, que a gente usa o ultrassom. A fibrose, a cicatrização, a deiscência e o hematoma. Ou seja, são 3 intercorrências e 3 intercorrências importantes que a gente usa. Que a gente vai usar o ultrassom. Olha que legal. Muita gente vai falar, vai discutir, vai falar sobre a questão de não usar ultrassom no pós-operatório, tá? De novo, eu uso, eu gosto, eu recomendo e eu tenho pesquisa mostrando isso. Eu não, mas eu não publiquei sobre isso, mas tem pesquisas que mostram a função do ultrassom na questão de tratamento de fibrose. Então eu gosto muito disso daí. Outra terapia que eu uso bastante, que eu faço bastante ali, é o LED. O LED eu gosto bastante porque o LED eu tenho a questão da cicatrização, eu tenho a questão da parte de hematoma, que ele vai também ajudar, porque ele revasculariza, ele gera todo um potencial ali na célula para fazer cicatrização tecidual, no caso de uma deiscência, de um ponto aberto, tá? E recentemente eu estava estudando e eu vi que existem artigos falando sobre laser em fibrose. Ou seja, o laser também ajuda na fibrose. Claro que tem uma potência, uma dose correta para ser usado, mas existem pesquisas mostrando. Então é muito bom, é muito interessante o laser também. E eu gosto bastante do laser para isso, para a gente poder utilizar ali. Depois tem microcorrentes, que ele é muito interessante na deiscência. Existem pesquisas mostrando que a gente usar a microcorrente por 30 minutos, a gente consegue fazer um trabalho de antibiótico numa ferida. Então eu coloco a microcorrente e ele trabalha como um antibiótico. É um estudo até antigo já, que existe, de uma grande pesquisadora chamada Elaine Guirro, e ela fala sobre isso. Então existe essa pesquisa. Então a microcorrente é muito interessante para a cicatrização. Nós podemos falar da compressão pneumática, que é para edema. Então, apesar de ser uma drenagem, que a gente está falando que o pós-operatório não é só drenagem, mas a gente tem, no caso também, nós temos no caso também da cicatrização ali, da cicatrização do edema, né? A compressão pneumática. Então, nós já estamos pensando aí, e aí a gente acaba entrando, olha o leque de tratamentos que tem. A gente tem um leque de tratamentos de ultrassom, LED, microcorrente, a própria compressão pneumática intermitente. Nós podemos usar o ozônio, porém o ozônio tem a fase certa do pós-operatório para usar. Não dá para usar ele logo no início pela questão inflamatória. Então, mas o ozônio é anti-inflamatório. Calma, que não é bem assim. Então, a gente pode fazer um outro vídeo explicando sobre isso, mas não é tão simples assim. Então, tenha cuidado com isso, tá? Em relação ao ozônio, o período que vai usar, a janela terapêutica dele. Então, olha a quantidade de aparelhos que a gente tem. Então, a gente não vai falar nunca que o pós-operatório é só ultrassom. É só drenagem, desculpa, é só drenagem, tá? Vão me questionar sobre radiofrequência. Eu não uso radiofrequência em pós-operatório, a não ser num caso de um seroma que a gente não está conseguindo trabalhar com punção. Então, recentemente a gente fez alguns estudos clínicos, não publicamos, mas nós fizemos estudos clínicos onde a gente teve um bom resultado de seroma, tá? Então, faz-se a punção e trabalha-se com a radiofrequência. Foi muito legal, foi muito bom, mas para fibrose eu não uso, então existe isso daí também na questão de pós-operatório. Mas é no caso do seroma, só, única e exclusivamente, tá?
Então, a gente tem vários aparelhos que a gente pode falar que não é só a drenagem. Não deixa de ser a mais importante, de novo, porque ela previne todas essas intercorrências que a gente vai ter que usar a eletroterapia. Porém, é o que eu falo, o ultrassom eu começo a usar já logo de início. E aí eu tenho o tempo certo para usar, a frequência. O LED, laser, eu tenho a frequência. Microcorrente eu vou usar se eu tiver um problema. Então vejam que eu tenho várias intercorrências envolvidas nisso, e dessas várias intercorrências que aí sim eu vou usar, e que a drenagem previne. Então eu poderia trabalhar muito melhor com a prevenção. Então, nesse caso, eu gosto muito de usar esses aparelhos, e obviamente que o taping, que é muito bom, e a compressão, a bandagem compressiva também que a gente faz é muito boa também, ajuda muito, mas não deixa de ser drenagem. O taping auxilia na drenagem, a bandagem auxilia na drenagem, assim como a compressão pneumática. Mas não é a drenagem manual, então o pós-operatório é só drenagem? Obviamente que não, tá? Vocês ficariam impactados com o que o corpo consegue fazer em 48 horas com auxílio de tecnologias. Isso é fato, tá? Então entenda. Pós-operatório é só drenagem? Não. A drenagem é muito importante para o nosso pós-operatório, mas não é só ela. Eu tenho outros tratamentos que eu faço, que eu associo. Pensando nisso, não é simplesmente chegar, ligar o aparelho e fazer. Tem que saber dose, tem que saber potência, tem que saber frequência semanal que vai usar e quando começar a usar cada um deles. Aí sim você tem um pós-operatório bem legal ali, com mínimo de intercorrência, com mínimo de chateação, certo? Então, lembrando, pós-operatório não é só drenagem, porém a drenagem é o mais importante. Mas saiba que tecnologias são muito bem-vindas, taping é muito bem-vindo, bandagem compressiva é muito bem-vindo, porém tem que saber quando usar e como usar, tá bom? Então, fica aqui o meu vídeo, espero você no próximo vídeo e lembre-se, em 48 horas o seu corpo faz muita coisa quando você associa com eletroterapia e com tudo isso que você pode fazer, drenagem e a eletroterapia para ter o pós-operatório perfeito, que é o nosso objetivo. Então, fica aí no canal e assista o nosso próximo vídeo.